A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos, presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Jardim Paulista, sábado 14 de fevereiro de 2026, Isaías capítulo 9. Um menino nos nasceu. Deus afastará aquele que nos tira a paz. Algo novo nascerá na vida do irmão, na vida da irmã, que, irmãos, ouve a santa palavra deste Deus maravilhoso. Um culto maravilhoso onde Deus falou cara a cara com nossa querida Irmandade, alegrou os nossos corações. Esse Deus nos surpreende em tudo, né, queridos? Então vamos ouvir na mesma comunhão esta pregação, irmãos, e deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Vamos ouvir? Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Vamos ler do verso 1 até o verso número 7. Jardim Paulista, sábado, 14 de fevereiro de 2026. Isaías capítulo 9,
do primeiro verso até o número 7, versículo 7. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Aqui, mais uma vez, Isaías, pelo Espírito de Deus, falando da pessoa de Jesus Cristo. Acreditamos que Isaías foi dentre os profetas que mais conseguiu da parte de Deus entender este mistério chamado Jesus Cristo. Aqui ele dizia a respeito da figura de Cristo, sem o Senhor Jesus ter ainda vindo a esta terra como homem. Por isso que ele dizia assim: o zelo do Senhor dos exércitos, aqui o verbo está no futuro, fará isto. Ele já estava profetizando o que aconteceria. Na verdade, irmãos, quando vou dizer aos irmãos, a palavra de Deus é algo assim, uma coisa maravilhosa. Eu vim para cá, eu não tinha nada, mas clamei ao Senhor, falei: Senhor, teu povo vai na tua casa de oração, às vezes vem um aqui ou vão em outras congregações, não tem nem o dinheiro malemar da condução. Aqui às vezes tem que pagar até o estacionamento quando não consegue na rua deixar o veículo. Então, às vezes numa situação apertada, agora tu nos colocaste para transmitir ao teu povo a necessidade da igreja.
Porque nós acreditamos que todos que estamos aqui acreditamos na palavra de Deus. Nós acreditamos. E nós, quando chegamos aqui, fazemos a nossa oração e falamos assim: Senhor, manda a tua palavra, revela a tua palavra ao teu servo. Nós que estamos aqui na frente e que servimos ao Senhor com essa responsabilidade, não ficamos pesquisando na vida de ninguém. Eu tenho celular só para necessidade de fazer transação de conta, qualquer coisa, mas não uso o celular. Então não fico querendo saber o que acontece com esse, com aquele, a gente não sabe. Né? E também nem faz bem saber. O importante é nós virmos aqui, né, com o coração e falar: Senhor, revela ao teu servo. E também com uma outra coisa: independe do servo, mas revela ao teu servo o que tu quiseres. Nós acreditamos no conselho da tua palavra. Quando a palavra de Deus ela vem com revelação e vem com confirmação, nós ficamos contentes, porque nós sabemos que aquilo não foi da nossa imaginação. Bem, quando eu tenho isto, graças a Deus, o Senhor tem me dado esta condição, uma condição que eu agradeço a Deus, de conseguir chegar cedo na congregação. Então isso é uma boa coisa. E eu sentado aqui, e a serva de Deus estava tocando um hino. Quando ela estava tocando o hino, o Senhor me mostrou qualquer coisa aqui em Isaías. Mas nem sabia onde que estava. E também não tenho assim um conhecimento bíblico, irmãos. Eu leio, mas logo esqueço, graças a Deus. Mas cada um é cada um. Mas eu lendo aqui, muito assim, folheando a Bíblia assim, no meu banco, quando a irmã estava tocando, os irmãos, veja, me chamou a atenção, eu abri, caiu em Isaías, e caiu aqui, e eu li, e me chamou a atenção um verso, do que eu li muito rápido, nem li tudo, mas é assim, a gente lê, tem coisas que saltam aos olhos, ela fica maior, parece, ela cresce, e parece que o coração fica ali naquele verso, não é isso? Bem, e o verso que me chamou a atenção, quando eu li, a irmã estava tocando há meia hora, diz assim, eu falei, mas este verso, falar o que deste verso? Mas dizia assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, tudo com letra maiúscula, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Bem, eu falei, este verso, falar o que deste verso? Mas o Senhor já tinha me mostrado, é este verso que é a palavra. Mas o Senhor deu testemunho para o irmão. O culto, irmãos, quando é guiado por Deus, quando é o Senhor que vai dar de nós chamarmos um hino, é o Senhor que toma alguém para fazer a oração, é o Senhor que levanta alguém para fazer um testemunho, e nós estamos em comunhão. É uma engrenagem que se ajusta e é perfeita. E quando o irmão estava testemunhando, de todo o testemunho que o irmão contou, eu também não guardo tudo, mas o que me chamou a atenção foi que o servo de Deus e a sua filha, tinham grande prazer de ter uma criança. Não foi isso o testemunho? Aí eu prestei atenção, uma criança, o Senhor tinha me mostrado este verso, um menino. Aí o Senhor falou, está aí a palavra. Mas eu falei, Senhor, mas falaram como? Falaram o que daí? Bem, daqui para frente o Senhor vai nos ensinar o que Ele vai falar. Veja, todos nós temos sim um prazer
porque isto é algo divino que Deus deixou ao homem de dar continuidade, e nós continuidade na geração da nossa geração, não é isso? Então a pessoa se casa para procriar e deixar ali uma família estabelecida, ainda que dá um pouquinho de trabalho, tudo bem, mas tudo dá trabalho na vida. O que não dá trabalho? Não é isso? Meu papai dizia o seguinte: nós somos em 5 em casa, 4 homens e uma mulher. Então o papai dizia o seguinte: louvado seja Deus, cada homem que nasce, lá no passado, ele dizia assim, um olerite a mais na nossa mesada do mês. Mas a verdade é que nós nunca dávamos nada, é sempre ele que nos deu. Mas a família era muito bem vista, uma coisa divina, educar, ter um filho, ter uma família, ainda mais quando todos servem a Deus, não é verdade? Então é uma dádiva do céu, que Deus sabe a quem faz, com quem faz. E assim, quando o irmão testemunhava, também me pareceu aqui este versículo que já tinha. E aí o irmão estava testemunhando que tinha uma grande desejo, a filha, e aconteceu tudo que deu certinho. Se nós, como homens, mulher, temos este prazer, esta alegria de podermos deixar uma descendência, não é? Alguma casa estabelecida, e aqui está a palavra é profética, e mesmo se alguém está aqui e não pode gerar, poderoso é o Senhor para fazer gerar, glória ao nome de Deus. Tudo tem o tempo, no tempo de Deus, tudo acontece. Mas, aqui na palavra, Isaías falava deste menino, que é algo, porque nós, imaginemos, irmãos, nós, os pais que aqui estão, e quando fomos pais lá passado, que hoje os nossos filhos já todos cresceram, mas aqui voltemos ao passado, quem é aquele pai que já é avô, hoje já sou avô, né? Se lembra quando nasceu teu primeiro filho? Você se lembra? Como foi? Nós não tínhamos experiência nenhuma, numa situação às vezes difícil, e uma dificuldade para colocar um nome, não é isso? Uma dificuldade para colocar um nome. Alguns o Senhor já tinha até, pegava o nome da palavra e levava... No passado se dava muitos nomes assim, dava-se muitos nomes de servos de Deus do passado, não é verdade? O irmão Walter está aqui, ele sabe perfeitamente, ele tem um primo que chama Ricieri, não é verdade, irmão Walter? O primo do irmão Walter. Então, por causa dos servos de Deus, Ricieri, não é verdade? Tinha muito disto também. Hoje ninguém mais... Natanael, tudo bem, Natanael, Ricieri, fazia questão de colocar o nome do filho de algum servo de Deus. Mas olha que coisa interessante aqui, irmãos. O Senhor deu a Isaías a graça dele já profetizar como seria o nome da pessoa de Jesus Cristo, não o segundo nome para ser chamado, mas... vamos dizer assim, um nome com conteúdo espiritual, não é verdade? Então, ele dizia assim, porque um menino nos nasceu, ainda não tinha nem nascido, mas ele já via o seu nascimento, porque as coisas de Deus assim ainda nem aconteceu, mas quando Deus revela pelo seu Espírito Santo, a palavra de Deus se cumpre, glória ao nome de Deus, ela já é, ela é. O Senhor mandando a palavra,
e vindo a palavra naquele assunto, naquela necessidade, já está concretizado para o Senhor. Para nós ainda não, porque o nosso tempo ele corre diferente do tempo de Deus. O nosso tempo ele é um tempo marcado humano, é um relógio, é dia, noite, segundo o caminhar do sol e assim por diante. Mas o tempo de Deus é diferente. Quando Ele falou, já existe. Se o Senhor já te falou alguma coisa, ainda que você não viu, ela já existe para Deus. E vai existir para você também se concretizando na tua vida. E aqui dizia assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, já chamava de príncipe também, está sobre os seus ombros, porque nasceu para reinar. Ainda que naquela época, quando veio, o povo judeu não acreditava, mas ele já era rei, ele já era e sempre será, este principado será eterno. E aqui ele dizia assim, e o principado está sobre os seus ombros. E que peso que está sobre este príncipe, não é verdade? Está carregando a igreja de Jesus Cristo. Glória ao nome de Deus. Todo este peso está nas costas de Jesus Cristo. Está nas costas de Cristo. Às vezes ficamos preocupados e dizemos assim, será que vai continuar a obra? Será que vai isto? Não se preocupe. A obra de Deus está sobre os ombros de Jesus Cristo. Glória ao nome de Deus. Ele se propôs a nos carregar até a perfeição. E como serão as futuras gerações? Bem, aqueles que são predestinados à vida eterna. É como o Senhor já falou, para nós ainda não estão, mas para Deus já está na graça. Para Deus já existe, porque Deus concretiza não segundo o nosso tempo, mas segundo a sua determinação. E aqui diz assim, porque o seu principado está sobre os seus ombros, e o seu nome... Amém. Aqui outra coisa maravilhosa, o profeta, ele já até colocou o nome apropriado para a pessoa de Jesus Cristo, em termos de o que seria o Senhor Jesus e o que é. Dizia assim, e o seu nome será maravilhoso. Por quê? Por mais que quando nós, as irmãs principalmente, nós que fomos pais e tivemos o primeiro filho, o segundo, o terceiro e assim por diante, nós planejamos um nome e procuramos dar uma condição para que quando aquele primeiro ser, não é isto, entrasse dentro da nossa casa, que é uma coisa maravilhosa, não é verdade? É uma coisa maravilhosa. A procriação e esta continuidade da vida humana é algo maravilhoso, irmãos. Pessoa, hoje, né, porque no passado não era assim. Hoje a pessoa estão em dois em casa, a mulher vai à maternidade para dar à luz. E ali, sendo feito o serviço de parto, nasce o bebezinho. Estavam em dois em casa. Quando voltam para ser 3. Que coisa maravilhosa, não é? A pessoa arruma lá, não tem um quarto, precisa arrumar um quarto, colocar um berço, fazer um enxoval, não é isso? E quando não tem, o Senhor prepara até mesmo da obra da piedade, que a necessidade é suprida, que é feito com muito carinho, com muito esmero. Nós temos sim na nossa região, tem salas de costura, só para os irmãos saberem, que fazem só roupinhas para bebês e crianças recém-nascidas, mas são feitas com uma dedicação, um carinho todo especial, e que saem daqui da cidade de São Paulo e vai lá para os sertões, lá do norte, nordeste, para levar a alegria na casa de um pai e de uma mãe que não teve condição financeira, mas o Senhor que provê tudo, até o enxoval do nenê, o Senhor provê, né, bendito? E assim o Senhor colocou na boca de Isaías e profetizou
a profecia dada por Deus, ela se cumpre. E nós cremos que o dom da profecia ainda se faz presente no meio da obra de Deus, do servo e da serva que guarda o conselho e o temor da palavra de Deus. E aqui ele chamava a pessoa de Jesus Cristo de maravilhoso. Por quê? Essa criança que nasceria, nós não a vemos, fazem retratos e tentam tirar a expressão humana do que é. Mas maravilhoso no sentido de quê? Maravilhoso no sentido do homem, como homem que foi quando esteve aqui como homem. Maravilhoso porque o que ele falava se cumpria. Maravilhoso porque onde ele ia, ele fazia maravilhas. O cego via, o coxo andava, aquele que estava morto como Lázaro ressuscitava, e assim por diante. Então, Isaías chamou Jesus Cristo de maravilhoso. E veja, ele fez muitas obras e o povo, que era o povo dele mesmo, da sua nação, muitos não acreditavam. Mas ele fez. E a palavra e o nome que foi lhe dado pela revelação para Isaías era um nome perfeito, maravilhoso. Não podia ser outro, não é? Mas, além de maravilhoso, tinha outros nomes. Porque a palavra humana, o ser humano, a nossa linguagem, ela não consegue exprimir, explicar as coisas de Deus, porque elas são eternas e sublimes. Então, veja, a gente coloca o nome numa pessoa, que nem o Senhor deu a graça de colocar o nome Paulo, João e assim por diante, né? Você coloca um nome. Mas aqui Isaías, o Senhor mostrou para ele que não seria só maravilhoso. O Senhor teria outras qualidades mais profundas, mais divinas. Então aqui, além de maravilhoso, ele fala assim: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. É um nome apropriado para a pessoa de Cristo, não é? Porque ele nos aconselha toda noite que ouvimos a sua palavra. O conselho dele é um conselho certo, não é isto? Não é um absurdo. Você às vezes vai buscar o conselho de alguém, ele pode te dar um conselho errado, mas aqui está aquele que tem o nome de conselheiro, glória ao nome santo do Senhor, que te sabe te dar o conselho. Ouça o conselho da palavra de Deus, você nunca errará, estará sempre seguro, chegará no porto da salvação. Depois dizia assim: Deus forte. Deus forte, outro nome. Mas aqui Isaías deixou esses nomes, nós acreditamos que tem até mais. Deus forte, porque o nosso Deus é forte. Ele é forte para levantar o fraco que está aqui nesta noite. Tua fé está enfraquecida, mas você veio buscar a palavra de um Deus que é forte. Você está cercado de adversários que querem te destruir a tua alma, mas o nome do nosso Deus é Deus forte, glória ao nome de Deus. Ele vai te fortalecer. Viestes fraco, mas vai voltar forte. E continuou: Pai da eternidade. E ele mesmo deu o exemplo da eternidade quando ressuscitou, não foi? Ele ressuscitando, ele disse: a tantos quanto eu chamar e me se converterem e acreditarem que eu sou o Filho de Deus, também terá esta eternidade com glória. Então aqui Isaías também via na pessoa de Jesus Cristo um homem eterno, um homem eterno. Por isso chamou também de Pai da eternidade. E finalizou com um nome
também maravilhoso. Aliás, todos foram bonitos, né? Que coisa maravilhosa que Deus deu a Isaías de enxergar quem seria Cristo através do seu nome. Aí ele dizia assim, por último aqui, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Nós estamos vivendo um mundo hoje de tormento e de guerra. Não é isto? A paz nos parece que está querendo sair de entre os homens, mas enquanto este príncipe da paz estiver no nosso meio e olhar para esta terra com misericórdia e salvação, a sua paz estará aqui na terra, glória ao nome de Deus. Uns falam, vai acontecer isto, mas acontecer aquilo, mas não se esqueçamos, sobre esta terra, enquanto nela estiver os seus olhos deste príncipe soberano, sobre todas as coisas, que leva a paz, faz questão de ser um conselheiro. Como está difícil o conselheiro, não é verdade, irmão? Arrumar alguém para nos dar um conselho é difícil. E quando ficamos sem alguém mais experiente como papai, mamãe e o vovô, que nós perdemos porque já foram, e ficamos só nós, e que chegam os nossos filhos e os nossos netos a pedir um conselho, é difícil. Faz isso, faz aquilo, não faz, faça. Nós nos comprometemos, mas vieste buscar a palavra, vou te dar o dom de conselheiro, glória ao nome de Deus, tu vais aconselhar com segurança, e no seu conselho, glória ao nome santo do Senhor, ninguém atravessará aquilo que você aconselhar, bendito é o Todo-Poderoso, porque às vezes nós temos dúvida. Mas se acreditarmos na palavra de Deus, o conselho que dermos será com segurança. E este príncipe da paz, que se faz presente no nosso meio, ele quer que nós vivamos em paz, irmãos. Em paz. É difícil? Muito difícil. Tem luta, tem guerra, tem contenda, e tem briga por tantas coisas. Briga-se por tudo, não é verdade, irmão? Briga-se por tudo. Briga-se por tudo. Tudo quer levar vantagem. Tudo quer levar vantagem. Pensando bem, irmãos, pensando bem. Alguns momentos da nossa vida, em alguma fase da nossa vida, nós temos que abrir mão de alguma coisa que nós achamos que temos direito. Nós às vezes temos que abrir mão. É difícil, dificílimo. Mas entre abrir a mão e manter a paz, fique com a paz e abra a mão. É difícil, muito difícil. Ninguém quer perder absolutamente nada. Mas, às vezes, para manter a paz, precisa abrir a mão de alguma coisa. O Senhor sabe por que está mandando a palavra. Sabe. E tem muitas ocasiões da nossa vida que nós vamos conhecer mesmo as pessoas, mesmo quando se entra em alguma questão que envolve dinheiro. Quando se entra em alguma questão que envolve dinheiro, propriedades, bens e qualquer coisa afins, nós vamos conhecer quem é quem. Quem é quem. Às vezes nós formamos uma imagem. Essa imagem a respeito daquela pessoa, ela permanece até o momento em que se tem que se decidir alguma coisa material. Não é isto? Bem, o Senhor sabe porque manda a palavra. Aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo que veio como um verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Procurou e trouxe a paz
onde tinha o Senhor, os espíritos não permaneciam. Porque o Deus que aqui fala, o Deus forte que o acompanhava, não deixava nenhum espírito contrário ficar próximo dele, pois ficavam incomodados. Glória ao nome de Deus. Viestes buscar a palavra. Vai terminar, mas o conselho é este e a profecia é esta. Se alguém que não tem o meu espírito e causa um incômodo quando está na tua presença, o Senhor vai os afastar. Porque o Senhor quer que você e eu, nós tenhamos paz com todos. Com todos. Indiferentemente da situação e do momento em que estamos vivendo. E aqui diz assim, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino para afirmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. E aí, finalizando, dizia assim, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Encerrando a palavra. O Senhor nosso Deus, a quem servimos, e que quando fomos batizados, glória ao nome santo do Senhor, que nos chamou para tão grande e alta soberana vocação, Ele fala para todos nós, Ele está zelando da sua obra. Glória ao nome de Deus. Não é as paredes, nem o telhado, nem o piso, nem os bancos. É o nosso coração. O Senhor continua zelando por esta obra. Ela ainda não terminou. Não sabemos como será o seu fim, mas tantos quantos servirem e guardarem a palavra de Deus, terá um fim de glória, porque estará de pé na presença de Deus, e vento nenhum nos derrubará da sua graça, nenhum. E aqui o Senhor deu a graça de Isaías compreender o mistério chamado Jesus Cristo. Às vezes nós queremos saber tantas coisas e pesquisamos aqui e pesquisamos lá, mas para encerrar a palavra, se você e eu, nós que aqui estamos, buscar o Senhor na oração, o Senhor promete a todos nós nesta noite que eu vou revelar este mistério maravilhoso chamado Jesus Cristo. O que Ele é, quem Ele é, o que Ele fez, está fazendo e vai fazer. Nós ainda não compreendemos na sua plenitude. Nós não compreendemos. Mas aqui, pelos nomes que Isaías deu a Ele, muita coisa o Senhor tem para tirar ainda desses versos que acabamos de ler. Se você for em casa, ler novamente o verso número 6, você vai ver que de maravilhoso, da palavra maravilhoso, você vai encontrar atitudes que o Senhor fez, que está escrito, que nós não entendemos, de conselheiro a mesma coisa, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quando nasceu nosso primeiro filho, foi aquela festa, não é? Os anos passou, vieram demais filhos, mesma coisa. Quando nasce o primeiro filho, aquela festa. Depois parece que nós nos acostumamos, quando batizamos, é aquela alegria, aquele fervor, aquela virtude, né? Depois os anos passam, parece que fica a mesma coisa, e nós não temos mais aquela alegria pela salvação.
mas vai nascer no teu coração uma nova alegria, porque algo novo vai nascer no teu coração, na tua vida e na tua peregrinação. Não terminamos ainda a nossa jornada. Não sabemos quantos dias temos, mas o Senhor, por esta palavra, Ele encerra dizendo assim: o teu final será maravilhoso. Glória ao nome santo de Deus. Aquilo que você às vezes não conseguiu numa trajetória que você já viveu 40, 70%, mas o Senhor te diz: o teu final será maravilhoso e de muita paz. Buscando muitas coisas desta vida, perdendo a paz, não vale nada. Mas podemos perder alguma coisa, mas tendo paz, ganhamos não só aqui na terra, mas um dia no céu, a vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos ao Senhor na oração, irmão. Amém. Aqui, irmãos, ainda o nome do Senhor continua, não é verdade? Falamos daqueles nomes que Isaías falou, e aquele que fala aqui, Cristo, luz do mundo. A pessoa que tem luz, glória ao nome de Deus, e que vai acender um farol na nossa cabeça, para atravessar este mundo de ilusão. Na paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o conselho da sua palavra, que permaneça nos nossos corações. Amém. No espaço bíblico infantil estiveram presentes 21 crianças. Em Lucas capítulo 1. Deus, culto maravilhoso, Jardim Paulista, sábado 14 de fevereiro de 2026, Isaías 9. Nosso querido irmão Edson Massicano
pregou tudo e a Irmandade viu aí, né, irmãos? O menino nasceu dentro de nós. Deus afastará aquele que nos tira a paz. Algo novo nascerá na vida da nossa querida Irmandade. Deixa aqui os pedidos de orações e Deus abençoe a todos.